Olá, irmãos. Mais uma vez, então, estamos aqui para a nossa meditação na Palavra de Deus. Hoje eu quero ler para nós o Salmo de número 23, que é um salmo bem conhecido, mas que é de uma mensagem infinita. Quanto mais a gente aprende, mais a gente vai vendo a necessidade da gente se render e reconhecer que o Senhor quer e pode ser nosso pastor. Leamos o Salmo, então, de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me às águas serenas, ele restaura minha alma, me guia no caminho da justiça, por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. E a minha oração, o meu desejo, a razão de nós estarmos aqui meditando nessa palavra, em relação ao momento que nós estamos vivendo, diferente, um momento atípico de tudo que víamos acontecendo no mundo, na igreja, na nossa vida. Então, é um salmo que vai nos levar a entender essa necessidade. Quando o salmista está aqui falando da pessoa do Senhor Deus, os cuidados de Deus com a sua vida, quando a gente precisa de cuidado de alguém, quando estamos enfermos, ou numa dificuldade, para a resolução de um problema, você procura um advogado, você está com problema de saúde, você procura um médico, ou alguém que vai te auxiliar, você tem que se render. Ele vai dar a palavra, ele vai te orientar, e você vai fazer segundo a orientação que vier, para que você se solucione aquele problema, aquela dificuldade. Então, aqui é muito tranquilo, e nós vamos meditar agora nesse salmo, que é lindo para mim, que é maravilhoso, Então, o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muitas vezes a gente saboreia, cada sílaba do nada me faltará. Mas a gente passa longe, não passa nem perto, que antes do nada me faltará, está lá, o Senhor é o meu pastor. Sabemos que aqui está se tratando de ovelha. Davi se tornou pastor de ovelha. Então, quando ele escreve o salmo, quando ele fala desse salmo, ele fala com propriedade. Ele está falando de quem conhece as ovelhas, os animais, que é tão incapaz e que precisa de cuidado. Então, para nós é tão fácil dizer, que Deus é um Deus que faz tudo, que nos dá tudo, nada nos faltará. A gente fica feliz da vida, mas esquece do cuidado que precisamos aceitar, reconhecer que Ele quer ser e pode ser o nosso pastor. A última coisa, queridos, que a nossa natureza caída, em pecado, deseja,
é ter o Senhor como nosso pastor. Isso aqui é uma verdade incontestável. Quem é que quer ser cuidado? Quem é que quer ser, que venha ter, Deus venha opinar, ou tocar o seu dedo, ou dar os seus pitacos concernente à nossa maneira de ser, à nossa maneira de viver e de como estamos levando a nossa vida. Por termos essa natureza caída, nós somos sempre pendentes à desobediência, a não querer que alguém cuide, né? Eu não quero que ninguém se meta comigo, com a minha vida. Esses negócios que a gente está cansado de saber, que a gente está cansado de falar e de até de viver. Mas é exatamente isso, querido, é que nós temos que entender. Porque Jesus se manifestou, porque Deus se fez gente, porque ele saiu da eternidade, desceu do seu trono e veio aqui se tornar, como está em João 10, quando ele se declara: eu sou o bom pastor. Ele, Jesus, que vestiu a nossa roupagem de gente, como Davi aqui, não podemos afirmar quando ele escreveu esse salmo, como ele escreveu, mas com certeza ele estava lá pastoreando as ovelhas e vendo a dependência, vendo a condição do animal ovelha, ele pôde então agora se declarar e demonstrar que essa necessidade da gente se render e reconhecer que Deus também pode pastorear. E quando ele fala isso lá no Velho Testamento, no Salmo 23, vem Jesus agora em João 10 e ele diz: eu sou o bom pastor. E ele deu a sua vida por nós. Mas não só deu a vida por nós, mas também deixou os seus ensinos, a sua palavra, o que ele fez e demonstrou, desenhou para que nós fôssemos, aceitássemos, rendêssemos a esse senhorio dele verdadeiramente. Nós, naturalmente, queremos ser pastor de nós mesmos. Buscamos aquilo que nós achamos que precisamos. Eu gosto do Salmo 103, no versículo 14, que nós estamos falando de aceitar o cuidado desse Deus, desse pastor na nossa vida. No Salmo 103, versículo 14, o salmista fala algo assim maravilhoso, né? Porque quem está se propondo a cuidar de nós, lá no Salmo 103, ele fala: ele conhece a nossa estrutura, que somos pó. Então, quem está se propondo aqui, nesse Salmo de Davi, ao pastoreio da nossa vida, não é nada mais, nada menos o nosso Criador. E que ele mesmo providenciou e vai providenciar cada dia os recursos para que ele realmente cuide de nós. E que a gente tem que entender que é o pastor que conhece as reais necessidades de suas ovelhas. E é ele que deve decidir qual pasto é verde e qual a água que é tranquila. Olha para você ver. Nós estamos vivendo esse mar de turbulência, de situação, de informações, né, de indefinições, né? A gente pensa que é só no Brasil, não, é mundial. O mundo está entrando em colapso, em todo sentido, de todas as maneiras que você pode imaginar. Não é só aqui. E nós agora nos vemos nessa turbulência. Que caminho pegar? Quando é que vai vir uma tranquilidade? Quando vai vir uma melhora? E aqui o salmista está dizendo: ele pode nos conduzir a pastos verdejantes. Ele pode nos conduzir a águas tranquilas. E ele é que sabe. Então, ele tem que estar realmente nos levando, nos conduzindo, e nós nos rendendo e aceitando, e reconhecendo, né? Eu acho lindo quando Jesus ali
em Mateus 11, 28, que ele diz, né? Vinde a mim, reconheça nele, vós que estáis cansado, sobrecarregado, oprimidos, eu vos aliviarei. Olha que maravilha. Então, o pastor, é ele que conhece a nossa necessidade. É ele que sabe e pode nos conduzir, né? O pasto, o alimento, a necessidade primária, né? Que nós vamos agora enfrentar esse tempo, né? Questão de economia, e tem tudo a ver com a nossa maneira de viver, com o nosso conforto, com a nossa alimentação, não é? Quanta coisa pode acontecer. Mas se a gente estiver confiado, acreditando no pastoreio do Senhor, ele cuidará de nós. Eu acho lindo aqui que na questão da água e do pasto, a ovelha não é empurrada. A ovelha, ela é guiada mansamente. E Deus quer nos guiar, Deus quer nos conduzir, né? Olha que interessante que fala o salmista. Ele faz isso por veredas da justiça e não por caminhos ilícitos ou atalhos, né? Obscuro. Quer dizer, Deus te guia por um caminho, como o autor aos Hebreus diz, né? Um caminho sobremodo excelente. Então você não está sendo empurrado, não. Você não está. Não. Aceita que ele vai te conduzir, ele vai te guiar. E olha se esse salmo não tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, né? E como que a gente pode falar assim, puxa, como é que Deus vai me guiar? Como que o Senhor, será que ele se preocupa comigo? Mas muito mais do que preocupar com você, o salmista aqui fala algo aqui que é primordial, que chama a nossa atenção. Por que ele é capaz de nos guiar por veredas de justiça, por caminhos maravilhosos? Tem uma frase aqui que é interessante. Por amor do seu nome. Indica que a sua reputação está em jogo. Então, quando nós nos submetemos ao pastoreio, a sermos guiados por Deus, não é porque ele é todo poderoso, não é que não. Ele também tem um nome a zelar. Por amor do seu nome. Olha para você ver. E até quando ele nos ensina a orar, no Sermão do Monte, ele diz, santificado seja o teu nome. Porque ele quer que nós que nos aceitamos, nos rendemos ao pastoreio, à orientação, a sermos guiados, temos que lembrar que Deus tem um nome a zelar. A segurança da ovelha não está no sustento, que o pastor não deixa faltar, mas em ser guiada por quem tem uma reputação a zelar. Olha que coisa linda, né? Muito mais do que nos dar o alimento, Deus quer nos fazer mais do que vencedores. Deus quer que nós realmente possamos triunfar em tudo nesse mundo, em toda a dificuldade, em todo dilema, em todo problema, porque Ele tem um nome a zelar e o nome dele está sobre nós. Por isso que Ele nos ensina a orar. Santificado seja o teu nome. A gente está cansado de saber que a palavra santificar ou santificado quer dizer separado. Então nós somos pessoas, nós somos gente, humanos, que vivemos nessa terra, mas sobre nós está um nome diferenciado, o nome do Senhor, o nome do nosso Deus. E além dele zelar pelo seu nome, ele ainda promete para nós capacidade, condições, porque diz aqui,
A ovelha tem a sua cabeça ungida com azeite, figura do Espírito Santo, não é? Então Deus não só quer ser, pode ser, tem tudo para ser o nosso pastor, mas Ele também quer nos capacitar com a presença, com o manifestar do seu Espírito, da sua presença, do seu agir. A ovelha tem a cabeça ungida com azeite. Que maravilha! E além de ser a cabeça ungida, além de ter a presença de Deus, ele diz que o cálice transborda. Cálice, querendo falar do quê? Do vinho, né? E a Bíblia diz que o vinho alegra o coração do homem. Portanto, o cálice que transborda fala de uma alegria maior do que podemos conter. Olha para você ver. Ele nos pastoreia, ele nos guia, ele zela pelo seu nome, ele nos unge a cabeça com o seu óleo, que é o Espírito Santo, com a sua presença, com o seu manifestar, e ainda quer que o nosso cálice transborda. Alegria que a gente não possa conter. E além de tudo ainda, tem o cuidado dele concernente à vara e o cajado, que são instrumentos que tanto servem para afugentar o lobo, como para disciplinar, guiar, resgatar a ovelha. Olha que maravilha! Ainda temos esta vara, que é a sua vara e o seu cajado. O cuidado de Deus, de perto, né? Porque pastor de ovelha não pode estar distante, de longe, não. Ele precisa estar presente, com a vara e o cajado na mão. Qual que ele vai usar? É a vara ou o cajado? Então, tanto serve, a vara e o cajado serve para afugentar o lobo, como serve para disciplinar a ovelha, para guiar a ovelha. Caiu no buraco, também serve para resgatá-la, para trazê-la de volta. Que pastor maravilhoso é esse do Salmo 23. Repara que alimento, descanso, direção e refrigério são coisas transitórias. Prestou atenção que tudo que falamos até aqui, do cuidado, não é? Do zelo de Deus nos dando alimento, nos dando direção, descanso, refrigério, são coisas transitórias, são coisas aqui da terra. Além disso ainda, o mesmo que o pastor prepare uma mesa para cada ovelha como prova de sustento e comunhão, mesmo Deus cuidando de nós, mesmo Deus estando ao nosso redor, Deus estando em nós pela sua palavra, pelo seu Espírito, nós ainda precisamos saber de toda a comunhão que nós temos com Deus, existem também inimigos do nosso lado. Nós estamos tendo ao nosso derredor inimigos, situações que se tornam nossas inimigas. Então nós estamos vivendo num cenário hostil. E é isso que o salmista agora, finalizando o salmo, ele vai mostrar que mesmo a gente sendo cuidado por Deus, estando ali, Deus estando conosco, nos guiando, nos transbordando até de alegria por ver o cuidado dele, mas o momento, o lugar, a situação, ela não é uma situação boa às vezes. Nós somos hostilizados, né? Então a ovelha convive com necessidades, a ovelha convive com perigos, enquanto é apacentada por esse grande pastor. E o maior inimigo, eu acho lindo agora,
você vai ver que vai contextualizar com a nossa situação. Olha para você ver. O maior inimigo nesse cenário é a morte. Mas aquele que tem o Senhor como pastor não teme mal algum. Ao passar pelo tenebroso vale que o leva para fora das pastagens provisórias desta vida. Olha que coisa linda. Aqui está falando de atravessar o vale da sombra da morte. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo que fala de muita morte. É muita morte. E a gente fica abalado, né? Mas graças a Deus, nós que somos ovelhas cuidadas pelo Senhor, até esse maior inimigo nosso, que é a morte, Ele já nos deu a solução. A ovelha sai daqui com a certeza de que a bondade, de que a misericórdia lhe seguirão e que habitará na casa do Senhor para sempre. Ô meu irmão, olha que maravilha. Mesmo com todo o cuidado de Deus na nossa vida, nós podemos passar por esse momento. Né? Essa semana, a irmã Edith perdeu o seu marido, o Paulo. Não é isso? Mas, se nós cremos e acreditarmos aqui, na palavra de Deus, nós seremos cuidados aqui nesse momento de vida humana, terrena, mas também estaremos sendo cuidados para sermos conduzidos para a eternidade. A ovelha tem certeza de que a bondade e a misericórdia lhe seguem, lhe acompanha durante toda essa vida aqui na terra e ainda o conduz para a casa do Senhor para sempre. Temos, portanto, um campo transitório onde a ovelha pastoreada, um vale tenebroso com a morte que já não é temida e o futuro brilhante e eterno na casa do Senhor. Que maravilha! Que salmo maravilhoso! E fica a pergunta que não quer calar para nós. Estamos experimentando esse momento, né, de transição, de saída dessa terra para enfrentarmos uma eternidade. O que é que te motiva nessa terra? O que é que te motiva nesses dias que a gente está vivendo, que a gente está vivendo e que vai viver? Porque, de repente, essas tribulações, isso passa, isso acaba. E virão outras. E nós estaremos aqui firme e forte para enfrentarmos. Por isso que nós temos que ter em mente a casa do Senhor. Onde que nos leva, aonde que seremos conduzidos se nós aceitarmos, se nós nos rendermos, se nós reconhecermos que o Senhor quer e pode ser o nosso pastor. Ele não só quer nos dar sustento, proteção, unção nessa terra, mas Ele também quer nos conduzir para uma eternidade, para uma morada eterna. João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse lugar, meu irmão, a sua cabeça, o seu pensamento, não pode só estar nessa terra, nesse mundo transitório, onde aqui nós somos forasteiros, mas a nossa mente, o nosso entendimento está na casa do Senhor. Onde é a casa do Senhor? De onde Deus veio? Da eternidade. Lá é a casa do Senhor. Para encerrar aqui, então, é a casa do Senhor. Olha para você ver. É a casa do Senhor, a eternidade.
e não o capim daqui. Não o que Deus tem nos dado aqui, não o que Deus tem feito por nós aqui. A ovelha, o que é que a ovelha almeja? Só esse cuidado de Deus, esse alimentar de Deus, esse guiar de Deus nessa terra? Ou nós alimentamos uma esperança de eternidade, de morarmos com o Senhor para todo o sempre? Mas isto é uma esperança para quem é ovelha. Se você não é, se você não tem conseguido permitir se render, reconheça o cuidado, o pastoreio de Deus, porque Ele não quer cuidar de você só nesse tempo, mas Ele quer com você para todo o sempre. Que Deus te abençoe. Vamos orar e pedir a Deus que Ele nos dê essa concepção desse salmo, desse Deus que não está lá, mas que está aqui e que quer cuidar, zelar, nos guiar em toda e qualquer situação. Pai, em nome de Jesus, que nesta hora, que neste momento, que estamos meditando nesta palavra, e esse que ouve e que entende, por obra e graça do teu Espírito, que agora ele encontra, Senhor, alívio, descanso para as vossas almas. E que ele deposite no Senhor a sua confiança, a sua esperança. E não só nesta vida, mas também podemos adentrar para uma eternidade. Abençoa essa casa, abençoa esta vida, abençoa essa pessoa, Deus, que está enfrentando dificuldades e que ela pode sim ser cuidada pelo Senhor. E que nesta hora agora, mediante esta palavra, nós possamos chegar a essa conclusão e nos rendermos e reconhecermos o pastoreio do Senhor sobre as nossas vidas. Fica conosco, continue conosco, permaneça em nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde.